Eu estou muito feliz de ter esse encontro com você hoje. Nós vivemos uma guerra, e a guerra de hoje é uma guerra diferente. É uma guerra que guerreia pela sua mente. A batalha hoje é pela sua mente. Mas eu quero falar de uma batalha hoje, uma batalha muito importante. Uma batalha que decidiu o futuro de uma nação. Uma batalha entre alguém que quase não tinha possibilidade de vencer aquela luta, humanamente falando, contra alguém que tinha todos os parâmetros humanos para vencer essa luta. Saque sua arma, vamos à batalha, é o tema desta manhã. Vamos ao texto bíblico então. 1 Samuel, capítulo 17, versos 46 a 48, eu quero ler com você. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Eu imagino que o restante da história você já saiba, e se você não souber, eu vou fazer uma prévia aqui muito rápida. Os filisteus estavam em guerra contra Israel. E era uma guerra onde, para não ficar desperdiçando homens, havia um costume ali, em que eles escolhiam o mais valente do seu exército contra o mais valente do exército inimigo. E combatiam, diziam, olha, o que for melhor, vença, e assim nós evitaremos tanto desperdício de homens, de guerreiros, de homens de batalha, né? Bom, assim foi feito. Mas antes que fosse feito, Davi vai levar comida para os irmãos. Davi aparentemente não tinha nada a ver com a guerra. Esta história é uma história entre Davi e Golias. E ele não tinha nada a ver com a guerra. Aparentemente não. Davi era um pastor de ovelhas. E teria ido ali, inicialmente, supostamente, para levar comida aos seus irmãos. Mas um dos seus irmãos já sabia que Davi era um cara estratégico e começou a lhe repreender. E no meio de toda aquela repreensão, Davi ali presente no meio de uma guerra onde ele não fora chamado para combater, Israel temendo, porque eles não tinham homem para escolher um valente que resolvesse desafiar Golias. E deixa eu só lembrar a você que conhece a história e dizer para você que não conhece a história, que Saul, o rei de Jerusalém, era nada mais, nada menos, mais alto do que todo Israel. Não se achava homem tão alto quanto ele em Israel. Era um homem parrudo, um homem que, para você ter uma ideia, a espada de Davi, quando ele botou a couraça dele em Davi, toda a vestimenta, Davi não aguentou, quase caiu. E disse, não vou com esse negócio não. E nem Saul, com todo esse porte físico, maior do que todos os guerreiros de Israel, porque Saul era um guerreiro, decidiu ou teve coragem de enfrentar Golias. E agora Golias tripudiava. Ah, não tem homem em Israel? Não tem guerreiro aí? Não tem homem para me combater? E de repente, Davi presencia uma cena terrível. Uma cena de humilhação. Uma cena daquelas em que você se sente impotente diante do inimigo. Uma cena que envergonhava a nação de Israel.
envergonhava todo um exército preparado para a guerra. Não era um exército de amadores. E agora, eu até me emociono quando leio esse texto de Davi. Porque você enxerga em Davi, naquele momento, uma pessoa que sabe em quem crê. Davi tem certeza de que o seu Deus não vai falhar com você. De que Deus não vai falhar com ele naquele momento. Davi fala como uma pessoa que tem intimidade com Deus. E agora Davi olha para aquele gigante e pronuncia as seguintes palavras: quem é este incircunciso para zombar do nome do Senhor? Então, Davi olha para ele e diz assim: hoje mesmo, Deus me dará a tua cabeça em minhas mãos. E o teu corpo, sabe o que eu vou fazer com ele? Vou jogar lá os cães e as aves de rapina, para que usufruam da tua carne. Para que toda a congregação saiba que há Deus em Israel. Eu poderia começar já aplicando esse texto aqui. Eu não sei em que batalha você se encontra nesse momento da sua vida. Eu não sei que luta você enfrenta. Eu não sei o tamanho da sua luta. Mas eu posso prever o tamanho da sua vitória, baseado no tamanho do Deus que eu conheço. Então eu espero que você não desanime. Eu espero que quando alguém te desafiar e diga, não tem ninguém para batalhar comigo, você diz, em nome do Senhor, eu vou e vou vencer. Porque o tamanho não diz nada. O tamanho do ser humano não diz nada, se o tamanho do Deus dele não disser alguma coisa. Aí você diz, puxa, eu já ouvi 82 pregações sobre Davi. Lá vem você me falar de Davi de novo. Bom, meu querido, se você já ouviu, ouça de novo. Se não quiser ouvir, chame alguém que não ouviu ainda. Mas seja um canal de bênção. A palavra de Deus se renova sempre. Eu leio a Bíblia há 34 anos. E tenho descoberto a cada dia novas coisas. A verdade que eu defendi ontem não é a mesma de hoje. A minha verdade hoje está muito mais completa do que ontem. Feche os seus olhos por um momento e imagine a cena. Um homem com 3,5 metros de tamanho contra Davi, que calcula-se aí talvez 1,60 m. Eu estou falando do dobro do tamanho de um homem. Bom, o nome Golias, querido, significa esplendor. E naquele ringue, Golias tinha tudo para vencer, humanamente falando. Ele só esqueceu de uma coisa. Ele não sabia o tamanho do Deus a quem Davi adorava. E foi aí que me permita a palavra chula, ele se lascou. Golias era um homem experiente e portava uma armadura, segundo a descrição do texto sagrado, intransponível. Ora, então como é que eu ia matar esse cara? Mas vamos lembrar algumas características de Davi. Eu fiz questão de anotar aqui, para que você não entenda que Davi era um qualquer. Às vezes nós falamos do pequeno porte de Davi, mas esquecemos que Davi, primeiro, Atos, capítulo 13, verso 22, diz que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Bom, já a primeira arma está aí. 1 Samuel 17, versos 34 a 37, diz que Davi era um homem valente. Opa, eu tenho uma segunda arma aí. Então, eu não estou observando tamanho aqui. Eu estou observando características que impulsionam um guerreiro e faz com que ele vença a guerra. 1 Samuel 16, verso 48, diz que Davi era um homem de guerra. E por que ele não foi convidado para a batalha? 1 Samuel 17, 37 e capítulo 18, verso 16, diz que Davi era um homem confiante. 1 Samuel 18, 30 diz que Davi era um homem bem-sucedido.
Vai observando. 1 Samuel 18, verso 8, diz que Davi era um homem invejado. Opa, então Davi não era esse camarada qualquer que alguns descrevem por aí. Parece, está começando a me parecer agora, e talvez a sua ideia agora também esteja centrada no que eu estou pensando, de que Davi agora já não era tão sem paridade para Golias. A disparidade estava apenas no tamanho, mas isso era resolvível. Bom, 2 Samuel 5:10, capítulo 8, verso 6 e verso 14, diz que Davi era um homem guardado por Deus. Aleluia. 1 Samuel 18:14 diz que Davi era um homem prudente. Opa, aí está uma arma que todo crente precisa ter. 1 Samuel 18:6 e 7 diz que Davi era um homem admirado. E 2 Samuel 7:8, ele já é apresentado ali como rei. Percebe a sequência, queridos? Sequência notória. Mas antes dele se tornar rei de Israel, os judeus haveriam de passar por vários problemas. Todo um período de sofrimento nas mãos dos filisteus. Povo este que depois de roubar a arca do Senhor e ter passado por alguns problemas, assumido algumas pragas por conta de estar portando um objeto sagrado, trazendo para si doenças. Posteriormente a este acontecido, o povo de Israel pedira um rei. O que para Deus pareceu mal. Diz assim, pareceu mal aos olhos do Senhor. E nesse pedido de um rei, quem que entra na jogada? Saul. Porque o povo escolheu Saul por causa do seu porte físico, sua beleza e sua habilidade de guerra. Um homem que agora estava envergonhado e humilhado por um gigante, porque ele não tinha condições de brigar contra Golias. Ele não tinha condições de afastar do seu reino o inimigo. Não esqueçam que Saul foi empossado rei de Israel pelos apelos do povo. Isso está descrito em 1 Samuel capítulo 10, verso 17. E Davi foi um sucessor de Saul, queridos, mas foi um sucessor pelo coração de Deus. Antes ainda de substituir Saul e se tornar rei, Davi precisou enfrentar o gigante Golias. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Quando Deus, existe uma mitologia que diz o seguinte: quando Deus precisa lhe dar uma bênção, resolve lhe dar uma bênção, você primeiro precisa ser testado para ver se vai conduzir bem essa bênção. Então, algumas dificuldades vêm. A Bíblia diz o tempo inteiro que Faraó foi endurecido por Deus para mostrar ao povo o poder de Deus. Para que o mundo vislumbrasse o poder de Deus. A Bíblia fala de Nabucodonosor, rei pagão, que também foi um objeto de manipulação das coisas de Deus, para mostrar ao mundo o poder de Deus. E num período ele se converteu. E Deus trabalha assim. Deus faz o que Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer e com quem Ele quer. E da forma como Ele quer. Não sou eu que manipulo a vontade de Deus. Pois bem, eu não vou precisar relatar essa batalha, porque eu sei que todo mundo conhece a historinha de Davi e Golias. Mas Davi vence o gigante e despoja os filisteus com apenas uma funda. O gigante estava empossado de uma armadura intransponível e de uma espada gigantesca também, né? E Davi, o que Davi tinha? Uma funda. Mas deixa eu lembrar você uma coisa. Quando ele foi falar com Saul, ele disse assim: olha, não se atemorize não, porque eu já matei um urso. Eu não sei quantos de vocês já viram um urso. E já viram o que um urso é capaz de fazer. Para você ter uma ideia, o leão, quando ouve um ruído, eu não sei como é que chama o
rosnar do urso, quando houve o ruído, quando um urso esbraveja, o leão se manda. E o leão é o rei da selva. Então vamos deixar bem claro aqui que matar um urso não é uma coisinha para um cara pequeno, despreparado ou desavisado. Ele disse para Saul, eu matei um urso. E quando o leão tentou me enfrentar também, eu matei ele também. Então Davi era um cara preparado, queridos. Davi não era um qualquer. Mas acima de tudo, o que pontua Davi nessa história é o Deus em quem Davi confiava. Davi tinha certeza. Ora, mas não era o Deus de Israel? Todo mundo ali não era de Deus? Todo mundo ali não era crente da mesma igreja? E por que Deus não fez o milagre ali? Aí Davi chega, exatamente mostrando o que aparentemente era impossível, resolve enfrentar a situação. E ele diz assim, não, quem é esse incircunciso? Pois eu vou a ele em nome do Senhor. Se tu vem a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor. Aleluia. O Deus de Israel, Adonai de Sevaote, é o Deus da batalha. É o Deus que saiu para guerrear. É o Deus que enfrenta a sua luta. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã é, quando você estiver diante de uma luta que parece impossível, em quem você deve confiar? Qual é a armadura que você deve vestir? Preciso responder? Quando você entrega isso e busca a armadura de Deus, é o Deus de Israel, é o Deus da batalha, Adonai de Sevaote, que sai em seu favor. E quando ele monta, ele só desmonta para te entregar a vitória. Não esqueça, Davi pertencia à tribo de Judá. E possivelmente poderia ter feito um treinamento específico e apurado com a funda, com os da tribo de Benjamim. Queridos, entre a tribo de Benjamim havia 300 homens, que a Bíblia descreve, um exército de 300 homens da tribo de Benjamim, que com a funda, com aquela mesma arma que Davi acertou o Golias, eles acertavam um fio de cabelo. Aí você fala, opa, peraí, então não tem milagre de Deus aí? Davi era treinado com esses caras da tribo de Benjamim, e então ele acertou porque ele era exímio atirador de pedra com funda. Não confunda. Fazer um trocadilho aqui, não confunda. Né? Davi era hábil? Claro que era hábil. Mas eu vou lhe mostrar um detalhe que pouca gente observa. Quando Davi corre para cima do gigante e correndo ele atira a funda, claro que precisamente, por pontaria e treinamento, eu imagino, Davi acerta o gigante. Só que você já pensou onde é que Davi atirou a pedra? Davi atira exatamente nesse ponto, é um ponto que derruba o sujeito. Mas possivelmente não mata. O gigante provavelmente caiu vivo ainda, só desmaiado, com a pedrada aqui. Mas tem um detalhe que pouca gente observa. Você já olhou, se você der um tapa em alguém, o sujeito sempre cai na direção oposta do tapa que você deu. Ou seja, a sua mão, com a força que bate, vai empurrar para frente o sujeito. Para trás, aliás, né? Ele estando de frente para você. Para onde você empurrar, ele cai sempre para o sentido oposto ao seu. Mas quando Davi atira a funda, ela acerta a testa e o gigante cai para frente. Você já observou esse detalhe? Já tinha pensado nisso? É um detalhe curioso para se examinar, não é? Pois bem, preste bem atenção. Eu chamo isso de o peteleco de Deus. Deus disse, eu brinco com essa história, porque a coisa é tão santa, tão de uma espiritualidade tão grande entre Davi, de uma intimidade tão grande entre Davi e Deus, que eu gosto de falar assim, que Deus disse assim, Davi, capricha aí, faz sua parte. Davi pega a funda e diz, deixa que eu me vire daqui. Quando Davi arremessa,
Deus espera a pedra bate de um lado e Deus bate do outro. Dá-lhe um peteleco no meio das orelhas do gigante e ele tomba para frente na direção de Davi. Provando que não foi a pedra quem derrubou o gigante. Esse é o detalhe importante da sua batalha. Eu disse que eu não sei que batalha você está vivendo, então vamos resumir. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, tem um Deus que fala, faz a sua parte, porque a mão já está preparada daqui, meu irmão. E não brinca com Deus, não. Quando Deus resolve sair em socorro de um filho, sai da frente, porque ele sai quebrando tudo. Eu faço uma pergunta curiosa. Deus é razão ou emoção? E é claro que eu posso até já prever o mundo de respostas. O leque de respostas. Lá um é razão, outra é emoção. Deus é razão e emoção. Mas ele precisa agir quase sempre com razão. Se Deus tivesse agido na emoção, ele teria descido e tirado o filho dele da cruz. E eu e você talvez estivéssemos perdidos. Mas Deus, racionalmente, teve que talvez até virar as costas para não ver o filho morrer. Porque ele mesmo tinha entregue o filho para que eu e você e os seus filhos fossem salvos. Esta é a boa notícia que nós falamos da semana passada, lembra? Então eu não sei qual é a batalha que você está vivendo, mas tenha certeza de uma coisa. Se você armar sua arma de um lado, Deus arma dele do outro. Se a sua arma é impossível de vencer, a de Deus complementa e o gigante vai para o chão. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando hoje, mas só quero dizer uma coisa para você, não tema, porque o Senhor está a seu favor. Vai depender de quanta intimidade você tem com Ele. Porque se você disser, pai, eu preciso de socorro, nenhum pai deixa o filho morrer numa batalha, sozinho. Humanamente falando, um pai entra na batalha e morre junto com o filho, mas não deixa que ele morra sozinho. Ou salva o filho. Deus é um Deus que não perde batalha. Deus é um Deus que derruba gigantes. E quando você derrubar o primeiro gigante, meu irmão, aí vai ficar muito fácil. Depois, outros soldados dali de Israel começaram a matar outros gigantes. E as famílias de gigantes foram sendo dizimadas pelo próprio povo de Israel. Porque aí depois que Davi matou, o povo disse, é fácil então, é só confiar em Deus. E começaram a meter a espada para cima e resolveram o problema. Então, por que você vai desanimar? Por que desanimar com o apoio de um Deus tão grande? Eu posso ser pequeno. Davi era de pequena estatura, mas o Deus dele era muito maior. O Deus dele não cabe no universo. O Deus dele atende tudo. Deus sempre foi e sempre será. Passado, presente e futuro. Então eu refaço a pergunta que eu fiz no início. Qual o segredo de Davi? Sua destreza com a funda ou sua confiança em Deus? O que você acha? Você é um soldado e você compõe um exército formado por Deus para batalhar contra o inimigo de nossas almas. A batalha principal é ele quem enfrenta. Quando Davi se aproximou do local de combate, escreve isso aí, meu irmão. Quando Davi se aproximou do local de combate, sabe quem foram os primeiros a duvidar dele? Não foi o gigante, não. Não foram os filisteus, não. Foram os seus irmãos, seus compatriotas, seus colegas que ali estavam, gente da sua casa. Sabe como é que eu posso aplicar isso para você? Presta bem atenção. Talvez dentro da sua casa hoje tenha gente lutando para que você se dê mal. Talvez dentro da sua casa hoje tenha alguém torcendo para que o seu ministério vá de água abaixo. Talvez na sua igreja o seu pastor esteja torcendo para que você não ascenda, não cresça. Talvez no seu emprego
tenha um gigante lá, aliás, né, não, esquece o gigante, aliás, eu estou falando dos seus, da sua casa, né? Não chegamos no gigante ainda, né? Talvez no seu emprego tenha alguém lá, colega seu, aquele cara que bate nas suas costas, aperta a sua mão e diz, você é meu amigo, que come churrasco no final de semana com você. Mas quando você sai, ele vai no patrão e diz, esse cara aí não trabalha bem não, viu? Eu acho que eu faria melhor que ele, doido para tomar o seu lugar, querendo te passar um rodo. Então, em todos os lugares, fique esperto. Sabe o que vai fazer a diferença entre você e essa turma? O seu Deus. Não é sua habilidade em lutar. Você pode ser o soldado treinado. Ah, sim, é necessário que nós treinemos, que sejamos hábeis. A nossa parte, devemos fazer, sim. Mas essa luta é uma luta espiritual, queridos. Você não está lutando contra carne nem sangue, como diz o apóstolo Paulo. Você luta contra principados e potestades, contra um reino invisível, contra um exército que você não pode encarar. É uma batalha na mente. A sua mente é que vai batalhar por isso. E Deus é o dono da mente. E Deus habita lá. Mas você precisa invocar. Você precisa ter uma coisa chamada intimidade com Deus. Anote uma coisa que eu vou lhe dizer agora. Quando atacarmos o inimigo, precisamos despojá-lo de seus destroços. Derrubou o inimigo? Vai lá e já finaliza a situação. Davi não só derrubou o gigante, tem gente que derruba o gigante, até derruba. Vai lá e pá, derrubou o gigante. Mas agora qual é a ação dele? Correr lá e cortar a cabeça do gigante. Não, aí ele não corta o mal pela raiz. Ah não, já derrubei, o inimigo está vencido em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, tal, e vai vacilando, o inimigo não está morto, está desmaiado, você não cortou a cabeça dele. Aí ele levanta e começa a lutar contra você de novo. Você precisa completar o serviço que você começou e que Deus praticamente completou para você. Não vacile. Deus está do seu lado, mas você precisa completar aquela parte que Deus não completa. O que você pode fazer, Deus não faz por você. O único lugar em que um valente nunca termina o que começou é no cinema. Você já reparou que até para lançar séries televisivas é importante que o bandido sempre escape, que o inimigo sempre fuja, porque senão acabou o filme ali. Se em 10 minutos de uma trama de 2 horas o inimigo já for pego e dado cabo, não precisa ficar 2 horas assistindo o filme, não é? O cinema sabe disso. Os cinegrafistas, os produtores cinematográficos sabem disso. Então, roteiristas, escritores sabem disso, né? Mas eu não estou falando de um evento cinematográfico, não. Eu estou falando de um Deus que entrou numa batalha real e usou Davi para proclamar o seu nome no reino terrestre que era Israel. Numa nação que aparentemente já servia a Deus. Talvez os da tua casa precisem do teu testemunho, querido. E você está se negando. Hoje, disse Davi, todo Israel saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Então levante-se hoje, em frente à batalha que está dentro da sua casa e diga, hoje todo mundo vai saber que há Deus nesta casa. Que há um servo de Deus aqui. Que há um guerreiro do Senhor aqui preparado para lutar. Que aparentemente sem arma, mas o peteleco de Deus vai funcionar. E parte para cima, meu irmão. Destrói esse gigante que está na sua vida, que está comendo aí, devorando tua alma. Deus não está envolvido num evento cinematográfico não, queridos. Deus está envolvido numa guerra onde está em jogo a minha e a sua alma. Então nós precisamos estar preparados sim, mas conectados ao mesmo tempo com Deus, para não perdermos essa guerra. Mas eu gosto muito da expressão de João, do apóstolo João, em Apocalipse capítulo 6, verso 2, quando ele diz assim, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso, e para vencer.
E eu olho para esse quadro apocalíptico, querido, onde diz ali que Jesus montou o cavalo e saiu com uma foice na mão. E eu olho ali e vejo um Jesus nordestino, sabe? Um cabra macho montado para sair devorando tudo, cortando tudo na faca e na peixeira. Sabe assim, Deus saiu para vencer. Saiu vitorioso e para vencer. Aqui não tem palavra de derrota, não. Isso aqui não é doutrina construída, não. Isso aqui é uma palavra de verdade. É uma palavra que o próprio Deus deu a João. Em visão. João disse, eu vi. Ele saiu vitorioso e para vencer. Eu vi. João testemunha disso. Aleluia. Uma foice na mão, os olhos ardendo em chamas e uma vontade louca de chegar aqui para buscar você e eu. Amém? Você dá um amém? Não são nossas forças e conhecimentos que nos darão vitória perante nossos inimigos, amados. Mas sim a palavra de Deus que age em nós por meio da fé. Esta é nossa vitória. Este é nosso propósito. E é assim, com essas armas que nós vamos vencer. Com a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada da palavra. São essas as armas que nos darão vitória. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E Paulo vai numa descrição que pouca gente ousou fazer. Ele diz, ela é hábil para dividir ossos e medulas. Então veja, o espírito é mais forte que a carne, é óbvio. E se eu estiver com o meu espírito preparado, eu não vou somatizar uma cara de desespero diante do inimigo. E aí entra a psicologia. Ora, quando eu já venci uma batalha, já venci 2, já venci 3, as próximas batalhas, que você acha que eu vou perder? Eu já sei, eu já peguei confiança em quem eu confio. Eu já peguei confiança no meu Deus. Então eu já sei em quem eu confio. Por que eu vou temer? Fazer cara de desespero por quê? Então agora eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas perguntas. Vem aqui comigo. Presta bem atenção no que eu vou lhe perguntar agora. Deus está querendo derrotar o gigante que está atormentando sua vida. Mas onde está a sua funda? Deus está querendo derrubar as muralhas que bloqueiam seu emprego, sua família, seu sucesso. Mas onde está sua trombeta? Deus quer abrir agora o mar vermelho que impede a passagem para alcançar a vitória. Mas cadê o seu cajado? Deus quer providenciar o cordeiro. Mas onde está o cutelo para provar sua fé? Deus tem vitórias nas mãos, nunca provou derrota. Mas onde estão nossas ferramentas? Você pode responder isso para você mesmo. Durante essa semana, você pode guardar essa palavra em seu coração. Ele saiu vitorioso e para vencer. Sua funda está na mão, Deus está preparando o peteleco. Se prepara aí, meu irmão, porque você vai ver essa semana ainda gigantes tombar diante de você. Guarde essa palavra, que Deus lhe abençoe, guarde toda a sua casa, fique conosco. Nós estamos nos despedindo por essa semana, compartilhe, torne esse canal um canal de bênçãos e que Deus continue abençoando toda a sua casa. Eu quero orar com você. Pai eterno e bondoso, louvado seja o teu nome. Louvado sejas, Pai, porque em teu nome eu abençoo essas mais de 5.000 pessoas que nos ouviram essa semana. E também estendo uma bênção sobre essas que hoje nos assistem, que certamente nos assistirão durante essa semana. Que esta palavra cale fundo, Pai, em seus corações. E que, seja qual for o tamanho do gigante que esteja à sua frente, que ele tombe, porque o Senhor é Deus de guerra, o Senhor é Deus de vitória, e o Senhor certamente nos entregará esta batalha em nossas mãos. Louvado sejas, abençoado seja todos esses que aqui estão
Abençoa a nossa equipe, Senhor, aqueles que colaboram conosco, aqueles que doaram equipamento, aqueles que têm lutado para que esse ministério vá à frente e alcance pessoas. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te entrego tudo isso, hoje e sempre. Amém e amém. Muito obrigado a você e a sua família. Compartilhe isso, publique, escreva, comente, torne-se um canal de bênçãos também. Eu aguardo você até domingo. Muito obrigado. Deus muito o abençoe.